Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, um pastor e uma detetive decidem, cada um à sua maneira, resolver um desaparecimento. Mas calma que o filme não é nada que você está pensando. Vamos falar sobre Revelações, que acabou de estrear na Netflix. Fala, gente linda, você se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, aperta inscreva-se. Toca o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha, comenta conosco. Está sabendo desse filme? Você já assistiu? Curte terror? Comenta com a gente fica sempre super feliz quando vocês comentam conosco. E claro, pense bem na oportunidade que você tem de se tornar membro por apenas R$ 4,99. Oportunidade! Exatamente. Por apenas R$ 4,99 por mês, você está ajudando o nosso canal a crescer, melhorar a sua parte técnica principalmente. Então, colabore conosco por apenas R$ 4,99 ao mês, tornando-se membro, e onde você também vai ter acesso a emojis e a conteúdos exclusivos do nosso canal. E não é só isso. No nosso último vídeo de Casamento às Cegas Suécia, a Marcele Lima 3762 comentou que a fanfic dela era a gente comentar a vida amorosa dela. Então, Marcele, a gente já respondeu para você nos comentários. Se você quiser, manda pra gente por doisfaladores@gmail.com. Eu sei que nem todo mundo usa e-mail hoje em dia, né? Mas manda lá um resumo da sua história amorosa. E se você quiser também que a gente leia algum resumo de alguma história sua, não precisa necessariamente ser história amorosa, sim, alguma história que você acha ou que a gente queira que a gente dê interessante, engraçada. O que você quiser que a gente comente. Manda pra gente que isso vai virar um quadro aqui no canal. A gente me dá conselhos de graça. Tá. A gente se mete na sua vida de graça, se você quiser. É só você mandar pra gente. A gente se mete na vida da galera na Suécia, não vai se meter na tua vida aqui do lado. Não, mas se você mandar pra gente, você dá licença total pra gente se meter. Então, se você quer... E já saiba, né? Se tu mandar, tu tá dando licença. Exatamente. A gente vai mudar nome, claro, essas coisas todas. Garantimos o anonimato. Não, anonimato a gente não garante não, só se tu pedir. O teu nome a gente vai manter, a gente vai mudar o nome dos participantes da história. Mas se a pessoa quiser, a gente Se ela quiser, a gente fala. Só fala assim, ó, não usa meu nome não. Essa é uma querida, essa história da borboleta apaixonada de Guadalupe. Mariposa. A gente pode inventar um nome assim maravilhoso. Mas vamos pro filme então. A Ana falou que é um filme de terror, mas é um terror barra suspense, né? Exatamente, você tem suspense. Um desaparecimento ali envolvendo uma comunidade religiosa numa região da Coreia, e isso vai fazer com que o pastor dessa comunidade e uma detetive que acabou de chegar no departamento acabem tentando investigar esse crime, e de alguma maneira o caminho deles vão se cruzar. Eu gosto, primeiro que assim, quem já estava aqui desde o canal antigo sabe que eu amo produções coreanas, gosto muito. E principalmente assim, terror barra suspense asiático, como um todo, geralmente é muito competente, muito bom. E esse é mais um exemplo dele. Porque ele tem uma história, uma premissa relativamente simples, mas vai ter uma série de reviravoltas dentro do roteiro, uma série de situações dúbias que você vai ficar pensando. O que vai acontecer em alguns desdobramentos que vão fazer com que o filme cresça muito e apresente uma história muito interessante, muito legal, que vai te prender do começo ao fim. Além, claro, de interpretações, como sempre, maravilhosas. Tanto o elenco principal quanto o elenco de apoio, sempre muito bom, entregando tudo e deixando você extremamente agoniado durante todo o filme. E é muito bacana também porque o filme vai acabar debatendo algumas questões delicadas, como culpa, religiosidade, de uma maneira bem, não vou dizer assim, bem diferente, bem inovadora, mas de uma maneira bem feliz e bem inteligente. Então a gente vai percebendo assim todo o suspense do filme. Quando as pessoas falam de terror asiático, associa muito a fantasma, associa muito a monstro, coisas do tipo. Não é esse tipo de filme aqui. Os perigos são perigos não sobrenaturais, né, vamos dizer assim, e isso vai fazer com que o filme também tenha ali uma diferença do que a gente está acostumado a ver nesses terrores orientais. Na verdade, eles também têm muitos filmes de terror que eu chamo de terror do cotidiano, né, em que situações aparentemente cotidianas do dia a dia vão trazer para você situações que são extremamente difíceis, complicadas, e que vão te deixar extremamente apreensivo. De novo, não é um terror de susto, não é um terror de jump scare, é um suspense, onde você vai ter algumas situações de angústia e de apreensão. Então, enfim, se você tiver gatilhos para isso,
te aconselho a ter cuidado, senão assista que você vai gostar, você vai se entreter pra caramba. Eu amei, adorei mesmo. Agora, uma coisa muito boa desse filme é que ele sempre muda em relação ao que você acha que ele é. O filme começa indo numa direção, aí tu pensa, aí o filme vai ser sobre isso. Aí 5 minutos depois, tu descobre que o filme é sobre outra coisa. Aí, de repente, 5 minutos depois, o filme muda para um outro sentido, e aí você acha que o filme ia ser uma coisa, tu já descobre que o filme é outra, e aí depois, daqui a 10 minutos, o filme também já virou outra coisa, e isso tudo muito bem feito, porque a gente reclama muito aqui, ou a gente reclamava até mais quando a gente falava sobre filmes com maior frequência e séries, era de quando o filme não sabia o que ele queria ser. Né? Mas nesse caso aqui, o diretor, o roteirista, o filme, ele sabe muito bem o que ele quer ser, e o objetivo dele é te pegar pela mãozinha e falar, vem cá que tu vai fazer um passeio muito doido aqui acompanhando a gente. Né? Eu gosto também da direção e da montagem, eu acho que o filme tem uma fluidez muito boa, e ela consegue carregar a dramaticidade das cenas, sem beirar o tosco, nada disso. Então, enfim, é um filme bem bacana mesmo, gosto muito. Vamos para essa parte com spoiler? Eu sei que tem que avisar, então. Então, vou avisar para você agora. Vocês estão preparados? Se você tiver com fone de ouvido, tire do ouvido agora, nesse momento, porque eu vou avisar você que agora tem spoiler! Então vamos lá, né? O filme começa basicamente, e a gente não vai contar todos os detalhes do filme que nem a gente faz em reality não, tá? Mas a gente vai contar alguns detalhes que a gente acha importante. E esse filme tem dublado. Isso tem dublado. O filme começa então uma garota sendo perseguida por um cara, e a gente descobre que essa menina tá indo pra igreja, e curiosamente tem uma detetive que tá seguindo os dois também. Esse cara, então, quando chega na igreja, ele vai acompanhar toda a missa, e quando ele resolve ir embora atrás da garota, o pastor, por uma coisa normal, né, de você encontrar um fiel novo na sua igreja, acaba segurando esse cara para poder conversar, fazer o registro dele na igreja, essas coisas. Eu achei até meio precipitado, porque era o primeiro dia, mas de repente é um costume Mas eu deles lá, achei né? que, tanto quando ele vai visitar o cara, a primeira coisa que ele vai falar, converti mais um, trouxe mais um. Eu acho que, tipo assim, ele tem meta de conversões, entendeu? Sim. Eu acho que é uma questão de produtividade dele quanto pastor, tá? E aí... A história, ela começa apresentando os personagens de uma forma bem prática e bem pouco didática, assim, na questão de ficar contando desde o início da pessoa. Ela já vai apresentar os personagens através da ação. Então, a partir do que cada um está fazendo dentro da cena, você vai entender bem o que cada um está fazendo ali. Então, você tem um pastor numa igreja decadente, um cara tentando carregar aquilo ali, levantar aquilo ali. Você tem a menina que está assustada, com medo de tudo que está acontecendo. E você tem esse cara estranho, que é absurdamente estranho, a aparência dele é estranha, o comportamento dele é estranho, como também a própria detetive, que também tem um comportamento bem esquisito. Mas eu não acho que a igreja não seja nem decadente, Tadinha, porque a igreja sempre começou muito pobrezinha, não é que ela já teve um auge e ela decaiu, aquilo dali porque ele foi enviado para tentar fazer aquela igreja crescer, ele está fazendo o máximo. Mas é bem pobrezinha, bem simplesinha, caindo dos pedaços, tá? Cheia de goteira. E aí você já pensa que o filme então vai ser justamente sobre esse cara que vai atrás dessa garota. E aí, de repente, tá o pastor na igreja, recebendo lá uma informação, que aí esse detalhe a gente não precisa contar, você vai lá assistir pra gente não contar tudo do filme, e aí a esposa dele liga pra ele dizendo que o filho que ele esqueceu de buscar o filho na escola e um homem acabou pegando... Dessa vez tu deu um jump grande aí. Pois é, né? Vamos pro que importa. E aí, o filho dele foi pego por um cara, e quando ele volta para a sala dele, ele vê que o cara mexeu justamente na fotografia que ele tem do filho dele. Vale dizer que quando ele foi ajudar o cara lá a calçar o sapato e tal, para ser simpático, ele descobre que o cara tá com uma tornozeleira eletrônica. E aí, quando ele coloca o registro do cara no computador, ele descobre que aquele cara foi preso por agressão a menores. Agressão, ele é um abusador. E aqui começa a entrar uns elementos interessantes também, porque quando ele faz a foto do cara e imprime, a folha impressa fica embaixo de uma goteira, e quando as gotas caem, o manchado que faz deixa o cara com uma cara assim com aspecto meio diabólica. E que eu acho que é a premissa do começo do que ele vai começar a ver, né?
E aí você também tem, ele vai doar um casaco pro cara da igreja, né? Ele tava tentando, assim, ser um bom samaritano com o cara. Tu que tá querendo voltar, né? Eu tô tentando correr com as informações e tu que tá no detalhezinho. Depois, quando ele tem essa percepção de que o filho tá desaparecido, ele vai atrás do endereço do cara. Ele encontra lá o endereço do cara, porque ele tem, igual os Estados Unidos, eles também têm esse site onde você tem o endereço, né, dos abusadores, as pessoas registradas na região. Então ele vai pra região e quando ele chega lá, ele tá tentando se esconder, mas ele vê o cara saindo numa van, e a van cheia de coisa atrás dela, e ele tá carregando uma pá e um saco preto. Ele já fica desesperado, achando que é o filho dele. E aí ele vai atrás do cara, o cara obviamente percebe, e aí eles têm um embate lá. Não, e rapidinho, eles estão indo pro meio do mato. Sim. Por umas montanhas lá, também outro lugar bem comum na Coreia do Sul. Tá chovendo, essas montanhas, assim, em que o pessoal faz mesmo para fazer camping, para fazer caminhada, né? Tem uma série de coisas que o povo faz. E eles acabam se encontrando, ele seguindo o cara persegue, dá uma volta e acaba parando na frente do cara. É uma coisa absurda. Eles vão ter um confronto, o cara acaba caindo, bate com a cabeça e ele joga o corpo do cara por um precipício. Nisso que ele joga o corpo do cara pelo precipício, vem um relâmpago e ele vê a imagem do rosto de Deus na montanha de Cristo. De Cristo, de Deus, enfim, depende da tua religião lá de Deus, na montanha, e ele começa a entender que isso é um sinal de aprovação do Senhor pelo que ele fez. De que ele tinha que matar esse cara. E ao mesmo tempo ele também já sabia do desaparecimento da menina. Não, ele não sabia. Não, ainda não? Tá vendo? Tu tá querendo aí entrar nos trocinhos. O que acontece é que ele acaba recebendo a ligação da esposa e ele descobre que o filho dele tá em casa. E aí ele fica desesperado pensando que matou o cara à toa, só que, por um lado, ele depois teve a aprovação de Deus. Quando ele tá no dia seguinte, ele descobre que, na verdade, a garota, lá do início do filme, desapareceu. Então foi aquilo que a gente falou lá no início, né? O filme vai te levar para um lado, aí ele depois fala, não é isso não, é isso aqui, aí depois ele fala, não, também não é isso, vamos voltar para cá. E é nisso então que você vai ter o encontro da detetive com o pastor, porque esse cara vai ser investigado, o sumiço dessa criança vai ser investigado, e o cara que está sumido agora foi justamente um cara que sequestrou a irmã da detetive. E fez coisas terríveis com ela. E por causa disso, depois ela desviveu. Aí você vai ter, dentro desse conflito, né? Você tem, então, 3 personagens num conflito, e o filme vai trazer para você uma série de surpresas, que a gente não vai falar aqui, mas que valem muito a pena. Algumas até que são um pouquinho forçação de barra. Você fala assim, forçou, mas cabe dentro do... Tu tá que nem quem tá aprendendo a dirigir, que acelera, freia, acelera, freia, acelera, freia. Calma. E aí, tá com cabelo esvoaçante. E aí, o que vai acontecer é que você começa a achar então, é mais um filme do cara que acaba cometendo um crime e ele vai ter que tentar fugir da polícia para a polícia não descobrir que ele cometeu aquele crime. Não, mais que isso. Só que também não é isso o filme, porque o cara descobre que o outro sobreviveu. Ele vai levar a esposa para fazer um trabalho voluntário lá da igreja no hospital, e ele descobre que o cara tá lá no hospital sendo tratado, que o cara não morreu. Tá esperando uma ambulância para levar ele. Tá esperando uma ambulância que tá quebrada no meio do caminho. Quando isso acontece, ele junta os pontos e fala, eu nunca vim trazer minha esposa. Este dia eu resolvi vir trazer minha esposa. A ambulância quebrou com tempo suficiente de eu chegar. Então, na verdade, é Deus que está querendo que eu faça alguma coisa. Deus está me protegendo. Que eu pune esse indivíduo. Até porque, quando ele olha para as nuvens, porque tem maior janelão, ele começa a ver a imagem de um anjo. E aí ele vai sequestrar o cara. Eu acho que se a gente entrar em mais detalhes aqui, talvez a gente tire um pouco da experiência de quem vai assistir. Mas eu queria debater algumas coisas que eu acho que é muito bacana no filme. Porque, quer queira, quer não, o filme vai começar a trabalhar essa questão do fanatismo religioso, de como a pessoa acaba interpretando, às vezes, as coisas de acordo com a sua visão,
ou de acordo com o seu desespero, com o seu interesse, como que ele pode acabar distorcendo os textos religiosos, os textos bíblicos. Mas o filme vai fazer um paralelo também com a questão da ciência. Porque enquanto está tendo a pesquisa por esse cara, a detetive, ela está tendo que lidar com as questões pessoais dela, com a culpa dela, com como ela reage com o fato de não ter ajudado a irmã. Ela vai ter que dialogar com o psiquiatra que liberou o cara para condicional, e o cara vai explicar uma série de coisas para ela, que como as pessoas às vezes que estão em delírio se comportam. Então o filme ele vai ficar fazendo sempre esse paralelo. E você acha, em dado momento, que o diretor, na verdade, quer desconstruir qualquer vertente religiosa, qualquer componente religioso da sociedade. Só que a última cena do filme deixa a brecha para você pensar que, na verdade, o filme está o tempo todo trabalhando com a questão da religiosidade. Você quer falar mais alguma coisa antes de eu falar dessa última cena ou não? Não, pode falar. Não? Pode falar. Porque o que vai acontecer é que o cara, nessa doideira toda de tá vendo Deus em tudo, ele vai tentar mais uma vez matar o cara, ele vai tentar matar a detetive, enfim. E quando ele vai preso, na cela dele, ele vê a imagem de Jesus. E aí ele vai entrar num desespero vendo aquela imagem. No mofo. No mofo. E aí ele vai entrar no desespero porque ele acha que, na verdade, então, as informações que ele tinha estavam erradas. Que, na verdade, ele não está... Porque o psicólogo até fala que existe uma condição psicológica em que o indivíduo faz isso, acaba vendo imagens em tudo. E aí, não sei se de repente falaram isso com ele também tem uma resposta sobre uma situação que ele acaba ficando dividido, né? E quando ele chega na sala, vê aquela imagem que a princípio para ele é Jesus, ele vai limpar. E depois ele começa a limpar aquilo desesperadamente e aquilo começa a se transformar, né? Até que ele consegue enxergar ali um demônio. A figura de uma criatura demoníaca. E aí eu acho que isso é o grande bacana do filme, porque você acha que o tempo todo o filme está negando a religião, quando na verdade o filme no final te dá uma piscadela do tipo assim, a gente não está negando a religião, o que a gente está querendo dizer é que na verdade às vezes o diabo finge que é Deus. Uhum. E isso é muito legal, né? Porque ele tem muitas pistas, coitado. Só quando ele desce, ele vê lá o D igual a 24/7. E quando ele abre, bate certinho com a situação. Sim, mas... E assim, mas é porque ele já está nessa alucinação dele. Porque, na verdade, aquilo dali é só um número de identificação do prédio. Sim, cara, mas por coincidência bate e dá certinho. E aí, as respostas que ele tem para situações que ele deveria pensar, raciocinar, buscar compreender e entender, ou até mesmo buscar as autoridades, ele acaba achando que ele tem uma missão divina por causa das revelações. E de como ele também está interpretando essas revelações que ele está vendo, né? Ele não questiona essas revelações, ele não questiona o que ele vê. Ele aceita e interpreta do modo dele, com um pouco de informação que ele tem sobre o que está acontecendo, e nem sempre vai fazer a melhor interpretação. Até porque é o mais cômodo para ele, né? Sim. Dentro da sandice que ele entra, da insanidade que ele entra. Até porque ele está buscando também se proteger. Sim. E pensar que Deus, de alguma forma também, como ele é o enviado dele, vai encontrar formas de estar protegendo para que ele não seja punido. Aparentemente. Afinal de contas, ele só está fazendo a vontade de Deus. Até porque aparentemente ele era uma boa pessoa, né? Ele era um bom pastor, ele estava conseguindo manter a igreja dele, só que nesse momento que ele acaba cometendo um crime, num momento de desespero, ele acaba trazendo um trauma para ele e ele vai começar... Ele está num momento de ruptura, né? Ele acaba... Ele já não vinha bem, se você quer ver, com a situação do casamento dele, né? E aí depois vem a informação de que ele teria falhado com o filho, né? E exposto ele, a mulher o acusa, e aí ele, acho que ele rompe e acaba tomando as decisões que ele vai tomando, e depois aí assim, é bosta em cima de bosta. O marco que é quando ele acha que matou o cara a primeira vez, né? Sim, porque depois a partir daí... ele no desespero, ele joga o corpo do cara e ele vê o rosto de Cristo ali, já é a loucura
chegando ali, né? Já o abraço, já abraçou o palhaço, já. Mas até chegar nisso que a gente está falando, existem muitos momentos de tensão, existem muitos outros debates que o filme vai fazer. Tem uma cena dentro da igreja, depois que ele já está meio doidinho também, que é uma cena bem interessante aqui, que a gente poderia ficar debatendo vários momentos isso. Mas é um filme muito bom, né? Adorei o filme, eu acho que você deve dar uma chance. Aí ele comenta conosco aqui depois que você assistiu, se você já assistiu, o que você achou, como você interpretou as revelações, o que você achou do final do filme. Comenta que a gente fica sempre super feliz quando vocês comentam conosco. E claro, a gente está sempre trazendo conteúdo novo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo, né? Não deixa de se inscrever, clicar no sininho para receber notificações, compartilhar. Se você puder e quiser entrar no clube de membros, se você quiser também que a gente comente sua história, manda aqui por e-mail que a gente colocou lá no início e eu vou colocar na descrição do vídeo também. Valeu e até a próxima.